Pastor Inácio, o irmão Samuel também, que nos recepcionaram nessa noite. Eu só tenho a agradecer a Deus, irmãos, e também uma bênção que eu queria compartilhar com os irmãos. Há 18 dias já fazem que eu tenho a experiência de ser pai, por isso que minha esposa não está aqui comigo, que ela sempre me acompanha. Então, irmãos, eu queria pedir para os irmãos que continuem orando conosco, por nós e conosco, para que essa obra possa crescer, para que o reino de Deus possa se expandir. Amém, irmãos? Amém. Outra coisa também que eu queria falar com os irmãos é que, pela misericórdia de Deus, eu tenho um canal no YouTube, irmãos. Eu não sei mexer nesses negócios. Quem escreve, quem normalmente coloca esse negócio é minha esposa. Foi Deus que me incumbiu para fazer isso. E eu tenho comentários lá da escola dominical, da revista, dos adultos e dos jovens. E também tem alguns comentários que eu faço aleatoriamente e as mensagens que eu tenho a oportunidade de ministrar, como hoje, por exemplo, a gente grava e coloca lá para edificar a vida dos irmãos e acrescentar aqueles que já têm. Se alguém dizer que não tem, no caso, palavra de Deus no YouTube, que só tem coisa que não tem, no caso que não tem coisa que não presta, irmãos, procura direitinho lá, que tem muito homem de Deus pregando a palavra através do YouTube ou das redes sociais. Amém, irmãos? Irmãos, Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo 4, uma mensagem, uma passagem bem conhecida dos irmãos, que todos nós conhecemos. Amém? Versículo 4, irmãos, mas deixe sua Bíblia aberta. Somente o versículo 4 por enquanto. E era-lhe necessário passar por Samaria. Podem nos assentar, irmãos, tome seu assento. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Irmãos, essa passagem acerca da mulher samaritana, quantas vezes você não já ouviu falar, quantas vezes você não viu alguém ministrar acerca dessa passagem bíblica? Mas para nós entendermos, meus irmãos, o porquê que Jesus passa por esse lugar, nós temos que voltar, meus irmãos, o porquê que teve um racha nas tribos. Nós teríamos que voltar, meus irmãos, lá em Juízes, capítulo 19, quando teve uma guerra civil naquele momento, e quase uma tribo foi extinta, quase a tribo de Benjamim, ela some do mapa. Ali já era para ter tido um racha entre as tribos, mas Deus Todo-Poderoso faz com que eles venham se reconciliar, né? E as outras tribos acabam mudando mulheres para aquela tribo, para poder ter sucessão, para poder ter pessoas, uma civilização. E depois, meus irmãos, mais à frente, nós vemos Salomão, né? Nós vemos o rei Salomão, e ele ali, naquelas suas situações da sua vida ali, nós vemos que ele não foi assim, teve seus altos e baixos, mas nós percebemos que quando chega Jeroboão estava andando pelo caminho, e o profeta Aias pega a sua veste, corta em 10 pedaços, em 12 pedaços, dá 10 pedaços para ele e fica com 2 pedaços, ou seja, Jeroboão ficaria com 10 tribos, e as 2 tribos ficaria com a descendência de Davi. Irmãos, quando nós olhamos ali Jeroboão, nós percebemos que ele não foi um bom rei, porque ficaram 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. Mas o que Jeroboão ele faz? Irmãos, ele ficou com tanto medo de perder o controle, ficou com tanto medo de perder a autoridade, que ele acaba levantando levitas. Ele acaba levantando levitas no reino do norte, para não perder a autoridade. E outra coisa, uma coisa que não poderia ser feito, era outro templo, a não ser o templo de Jerusalém, ao qual Salomão tinha edificado. E ele faz não apenas um, ele faz 2. Ele faz um em Betel, mais embaixo ali na divisa já com Jerusalém, e outro ele faz lá na tribo de Dan, lá em cima. Então nós percebemos, irmãos, que ali havia, né, uma situação ao qual já tinha uma certa discriminação entre judeus e samaritanos. Então nós percebemos que isso já é antigo. E samaritanos, irmãos, Samaria não foi a primeira capital. Teve 3 capitais antes de ser edificada Samaria. Para nós entendermos, meus irmãos, o que exatamente Jesus foi fazer neste lugar. Quando nós olhamos, irmãos, mais à frente, o porquê que os judeus eles não se misturavam com os samaritanos, é porque quando o rei da Síria, a Síria, ele invade Samaria, ele invade Israel, ele não somente, meus irmãos, leva cativo,
Ele coloca outros povos e mistura os povos com os povos de Israel, para não poder ter resistência, para não poder ter rebelião. Então nós vemos aqui que um dos fatores que os judeus não se compactuavam, não era amigo dos samaritanos, era por isso. Então nós vemos aqui que quando Jesus ele diz, é necessário passar por Samaria, ele sai da Judéia para ir para a Galileia. Mas normalmente, os judeus quando iam para outro lugar, mais para cima, eles não passavam por Samaria. Eles não passavam. Eles tinham que dar uma volta de mais ou menos, meus irmãos, uns 50 quilômetros a mais, ou até mais, a quilometragem podia até aumentar, para poder chegar em outro lugar. Mas Jesus fala para os discípulos, é necessário que eu passe em Samaria. Irmãos, uma das profundidades maiores, uma das pregações mais profundas, mais ricas que nós vemos Jesus ministrar, é para a mulher samaritana. Se você não se atentou ainda do que está querendo dizer exatamente aqui, irmão, preste atenção. Jesus, o judeu, não podia falar com uma mulher, já era meio estranho. Os judeus não poderiam falar com os samaritanos, já era repugnante para os judeus. Por isso que os discípulos falam, não somente pelo fato de ele estar falando com uma mulher, mas também pelo fato de ele estar falando com uma samaritana. Jesus sozinho ali, no poço de Jacó, um poço que mais ou menos já lhes durava uns 3 ou 4 mil anos, e ele conversando com aquela mulher na cidade de Sicar. Alguns dizem que é até um deserto. Mas o que nós percebemos aqui, meus irmãos, no desenrolar da situação, no desenrolar da conversa, Jesus começa a conversar com ela. Mas o mais esquisito ainda, meus irmãos, por quê? Que ela vai buscar água exatamente na hora sexta, meio-dia. Meio-dia, irmãos, no deserto não é hora de buscar água. É porque, meus irmãos, os seus próprios, vamos dizer, seus próprios conterrâneos já não compactuavam com as atitudes daquela mulher, já não aceitavam a postura daquela mulher, já não aceitavam aquilo que ela estava fazendo, aquilo que ela já tinha feito. Então nós vemos aqui Jesus começa uma conversa com ela. O que Jesus primeiro pede a ela? Dai-me de beber. Quando Jesus pede a ela, dai-me de beber, ela fica assim, como quem diz, né? Os judeus não conversam com os samaritanos. Mas para Jesus salvar uma alma, irmãos, para Jesus salvar uma nação, Jesus, ele vai aonde tem que ir. Jesus, ele fala aquilo que tem que ser falado. Jesus faz aquilo que tem que ser feito. E nós percebemos aqui, meus irmãos, que começa um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E nós vamos ver aqui, e veio aqui porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, ele manda os discípulos embora, porque ele queria tratar com aquela mulher no particular. Aleluia. Hoje Deus quer tratar conosco no particular. Deus quer tratar conosco aquilo que está dentro de mim, dentro de você. Aleluia. Deus quer tratar conosco no particular. E nós vemos aqui, meus irmãos, no versículo 9, disse pois a mulher samaritana, como sendo tu judeus me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí está entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quem pode dar água viva? A gente vê muitas vezes falando de água na Bíblia, e nós não conhecemos muito bem, mas a água simboliza a vida. Por isso que Jesus fala acerca da água viva. A água simboliza a vida. Quando nós vemos as reportagens que alguns homens, algumas expedições vão para querer saber de que acontece em outros planetas, qual é a primeira coisa que eles procuram, irmãos? Por quê? Aonde tem água, tem vida. Então nós percebemos aqui Jesus dizendo, se você soubesse com quem você está falando, se você tivesse a noção com quem você está falando, se nós tivéssemos a noção que quem é aquele que fala conosco, e pedisse alguma coisa para nós, com certeza nós daríamos, meus irmãos, tudo aquilo que nós temos. Com certeza, meus irmãos, nós colocaríamos diante dele tudo aquilo que nós podemos colocar, podemos fazer.
E aqui, meus irmãos, depois ele diz: mas disse a mulher: Senhor, tu tens com que tirar o poço é fundo, onde tens água viva? Ela não estava entendendo com quem ele estava falando. E muitas das vezes nós entramos dentro da igreja e não sabemos direito quem dialoga conosco. Muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos, mas não sabemos quem está dialogando verdadeiramente conosco. Aleluia. Se nós soubéssemos quem fala conosco, se nós soubéssemos aquele, meus irmãos, que se preocupa conosco, porque Jesus, meus irmãos, ele poderia até estava correndo risco de morte, estando naquele lugar. Porque se aqueles homens tivessem visto ele naquele primeiro momento, provavelmente, meus irmãos, podia até ter um tumulto naquele lugar. Mas Jesus, que ama a mim, que ama você, que trata conosco no particular, ele continua: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus é maior do que todos os patriarcas, irmãos. Não existe ninguém na Bíblia que seja maior do que Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreveu a maior literatura que nós temos bíblica em questão teológica, mas não chega nem perto de Jesus. E Jesus hoje quer comunicar conosco. Jesus, ele começa aquele diálogo, e hoje o diálogo é conosco. Quando ele diz para nós, ele pede alguma coisa para nós, o que nós respondemos para ele? O que nós falamos com Deus quando Deus está tratando conosco? Aí ele continua, meus irmãos. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aleluia. Quando nós bebemos a água desse mundo, a água que Deus nos proporciona, nós bebemos, sacia a nossa sede, e depois nós queremos beber outra vez. Quando nós, meus irmãos, como diz o irmão, o pastor hoje de manhã, a questão de comida, mas aqui nós vamos falar a questão da água. Quando nós, meus irmãos, bebemos coisas deste mundo, quando nós nos compactuamos com as coisas deste mundo, nós não conseguimos nos saciar. Automaticamente, pode perceber, meus irmãos, quem assiste novela nunca fica no primeiro capítulo. É verdade ou não é? Se você acompanha alguma coisa, você consegue acompanhar uma vez só? Consegue assistir só uma vez? Tem que acompanhar diariamente, porque a sua sede não é saciada. O seu desejo de acompanhar não é saciado. Mas quando nós vemos aqui Jesus, a questão da sede, ele fala, meus irmãos, que a vida é eterna. Ele fala acerca da vida eterna. E quando fala de não ter sede, meus irmãos, não é somente nós dizemos que nós temos o desejo de buscar a vontade de Deus e nunca mais o teremos. Não. Mas aquilo que está dentro de nós, meus irmãos, nós vamos ver a resposta no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se dará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. O que Deus, meus irmãos, quer colocar diante de nós é essa fonte que jorra para a vida eterna. É uma água limpa, é uma água que nos purifica de dentro para fora. Quando você se batiza, meu irmão, quando nós nos batizamos, nós vemos que há uma limpeza em nosso corpo. Mas quando fala aqui da água, é a água de dentro para fora, aquilo que nos limpa por dentro. Aleluia. Deus quer nos limpar por dentro. Deus quer nos purificar por dentro. Porque nós vemos, meus irmãos, é horrível uma pessoa que não tem hábito de beber água. Como que sai, vamos dizer assim, quando vai ao banheiro? Como que sai a cor da sua urina? Desculpa a expressão, mas qual é a cor? Agora, quando você está acostumado a beber água, sai limpa. Porque as impurezas, meus irmãos, ela vai. Aleluia. Quando Deus olha para nós, quando Deus olha para essa mulher, Ele está querendo tratar com ela no particular. Aí a pergunta é para mim e a pergunta é para você. Qual é o particular que Deus quer tratar com você? Qual é o particular que Deus quer tratar comigo? Quando nós vemos aqui Jesus pregando a mulher samaritana, nós vamos ver que ele planta a semente. E nós vemos que Filipe, no capítulo 8 de Atos, começa a pregar em Samaria também. Ou seja, o evangelho chegando, o evangelho se expandindo. Mas quando ele trata aqui com essa mulher que estava vista pela sociedade como uma mulher repugnante, ao qual ninguém dava nada. Mas Jesus, ele vem, conversa com ela, como conversa comigo e com você hoje. O que você precisa? O que eu preciso? Qual é a limpeza que Deus tem que fazer em nossa vida?
Jesus ele pega aquele gancho do poço e começa a falar sobre água. Jesus começa a falar a questão da água, a questão da vida, a questão da limpeza, a questão da purificação dentro de nós. Irmãos, a única coisa que nós levamos dessa terra é aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está dentro, aquilo que nós levamos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vida, os nossos pensamentos, consciência, inteligência, é a única coisa que nós levamos dessa terra, é aquilo que está dentro de nós. E se Deus não purificar o que está dentro de nós, será que nós teremos condições de subir ao céu com Ele? Se aquela mulher de repente por algum momento desprezasse aquela oportunidade, será que ela teria outra oportunidade de receber um ensinamento tão profundo acerca da palavra do Mestre? Era um Mestre que falava com ela, é o Mestre que fala conosco, é Jesus que se importa conosco. Jesus vai até aquele lugar, meus irmãos, um deserto. Ao invés de ele poderia ter passado pela Galileia, dado a volta, mas não, ele diz: é necessário que eu passe ali, é necessário que Deus passe dentro de nós, é necessário que Jesus veja aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro de nós, porque Ele sonda os pensamentos, Ele sonda as nossas emoções, Ele sabe o que está dentro de mim e de você. É por isso que hoje Ele está dizendo para nós: purifica dentro de si, porque quando nós purificamos aquilo que está dentro de nós, automaticamente transparece para fora. Mas quando a gente quer esconder uma coisa, meus irmãos, a gente não consegue sustentar, porque automaticamente, uma hora, nós cairemos em contradições conosco mesmo. E Jesus aqui, meus irmãos, ele começa a perguntar para aquela mulher, ele pergunta para aquela mulher: chama o teu marido. Eu vou correr um pouquinho. Chama o teu marido. O que ela diz para Jesus? Eu não tenho marido. Ela começou a ser sincera: eu não tenho marido. Aí Jesus fala: disseste bem, já tiveste 5, e o que você tem agora não é seu marido. Na Bíblia diz que os homens morreram? Não fala que os homens morreram. Provavelmente aqueles homens ainda estavam vivos. Mas ela é sincera com Jesus. Ela poderia ter dito: não, eu estou aí, né? É meu marido, quer que eu vou chamar ele? Ela é sincera. E Jesus começa a trabalhar na vida dela, porque ela é sincera. Aleluia. Ela coloca diante de Deus o seu problema. Porque ela tivesse 5 maridos, meus irmãos? Porque ela é uma mulher que tinha esse problema acerca do matrimônio, acerca de situações que não cabe a nós falarmos neste momento, mas ela tinha essa sede. Mas Jesus, Deus Todo-Poderoso, Ele queria saciar essa sede daquela mulher. E ela presa aquelas situações, uma mulher frustrada acerca do matrimônio. E ela estava procurando uma regeneração, uma melhora, mas nunca conseguia encontrar a melhora na sua vida. E hoje, meus irmãos, nós queremos e buscamos coisas que às vezes não vai saciar a nossa sede. Não sacia, acaba não saciando a nossa sede, e outra, nos prejudica espiritualmente. O que é, meus irmãos, que Deus quer purificar dentro de você? Qual é os nossos pensamentos diante de Deus? Não quero esconder não, irmãos. Não tem como. Não tem como nós escondermos de Deus aquilo que está dentro de nós. Você pode esconder para mim, para o pastor, para quem você quiser, mas diante de Deus as coisas são as claras. Deus vê o que está dentro de mim e o que está dentro de você. E continua, meus irmãos, e ela começa a falar com Jesus, e a conversa continua, e aí ela vai e diz: não tivesse 5 e não é o seu marido que tem agora. E aí, meus irmãos, nós vemos aqui no versículo 23, o 22: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque a salvação vem dos judeus, porque Jesus ele vem da linhagem de Judá, da tribo de Judá. E por que fala dos montes? Aquilo que nós estávamos falando no começo. Eles buscavam, mas Jesus disse: haverá um dia que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Onde está o espírito? Fora de nós ou dentro de nós? Dentro de nós, em espírito e em verdade. Quando Jesus ele fala isso, meus irmãos, é uma profundidade tão grande
mas tão grande que a nossa mente, meus irmãos, não consegue alcançar. Porque se a gente começasse a perceber acerca do que seria esse Espírito e em verdade, o nosso Espírito que se comunica com o Espírito de Deus, e a verdade, meus irmãos, é a nossa sinceridade para com Deus, aleluia. O que falta no povo de Deus, irmãos, desculpe, é se ser sincero diante de Deus. Mas Deus, Ele sabe que eu passo, Deus conhece as minhas falhas, mas Ele quer ouvir da minha e da sua boca o que precisa ser purificado dentro de nós. Qual é a verdade, meus irmãos, que Deus tem que estabelecer dentro de nós? Qual é a área da nossa vida dentro de nós que nós estamos querendo mentir para os outros, porque nós não conseguimos mentir para ninguém, nós só mentimos para nós mesmos? O qual é? Porque Jesus naquele momento, Ele não enxerga só o exterior, Ele enxerga o interior daquela mulher, assim como Ele enxerga o interior das nossas vidas hoje, em espírito e em verdade. Quantas vezes nós já não cantamos um hino em espírito e em verdade? Mas quando a gente olha, meus irmãos, será que o nosso espírito hoje se comunica com o Espírito de Deus? Aleluia! Será que o nosso espírito hoje, nós podemos dizer que nós temos uma comunhão plena com Deus? Aí, meus irmãos, tem que ter uma autoanálise de mim e de você. Aleluia! A gente pensa, meus irmãos, que é apenas um diálogo com aquela mulher, mas não é. O diálogo é conosco hoje. Nós estamos no deserto dessa vida, meus irmãos, e é um poço onde todos vêm beber água, mas Jesus, Ele quer saciar a nossa sede hoje. Qual é aquilo que Deus quer saciar de nós? Qual é a sede que você tem? Qual é a sede que eu tenho? Qual é a purificação que Deus tem que colocar nas nossas vidas? Porque tudo que a gente se alimenta, meus irmãos, ou vai fazer bem para os nossos órgãos, ou vai fazer mal. Tudo que aquilo que nós nos alimentamos acerca de espiritual, ou vai fazer bem para a nossa vida espiritual, ou vai fazer mal. Mas o que Jesus, Ele quer, trata com aquela mulher, é acerca da sua vida. E ela, meus irmãos, quando ela vê, tu és profeta, Jesus era muito mais do que profeta. Jesus é muito mais do que profeta. O que ele diz? O que ela fala para ele? Vou chamá-lo ao povo. E nós vemos, meus irmãos, que é o momento mais bonito que eu acho, o 39, meus irmãos. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Irmãos, aquela mulher que ninguém nem queria tirar água com ela, agora estava ouvindo aquela mulher acerca da evangelização. Ela trouxe muitas pessoas ali para aquele momento. Ela trouxe várias pessoas para aquele momento, e aqueles homens reconheceram Jesus como Senhor, como Messias. Mas como que foi essa transformação? Uma outrora ninguém dava nada por ela, agora todos vêm e a ouvem. Qual é a transformação que ela tem? E nós vemos depois, meus irmãos, que não dá tempo de nós lermos, que os samaritanos pediram para Jesus, Ele ficou naquela cidade por 2 dias, e apenas pela sua palavra, aleluia, todos creram nele. Todos creram em Jesus somente pela sua palavra. Hoje, meus irmãos, para nós que cremos em Jesus, nós queremos ver milagres, maravilhas, cego enxergar, paralítico levantar. Mas aqueles homens, meus irmãos, eles apenas creram em Jesus pela sua palavra. Basta a sua palavra. O que tem que, meus irmãos, saciar a nossa sede, o que tem que muitas vezes saciar a nossa vida, é a palavra de Deus. Por isso que hoje o irmão enfatizou, comer a palavra. Nós temos que comer essa palavra. Nós nos alimentamos, meus irmãos, com tantas coisas. É por isso, meus irmãos, que hoje nós vemos essa debandada, desculpe a expressão, de milagres. Que nós vemos, meus irmãos, que não tem nada com Deus. Porque, meus irmãos, até o inimigo faz esse fogo do céu. E as pessoas acreditam. E as pessoas falam que é o homem de Deus. Um certo homem aí, ele faz muitos milagres, que recebe, sabe onde ele foi operar o joelho dele? Ele não foi na igreja pedir oração. Ele é o líder da igreja. Ele foi no Albert Einstein poder operar o joelho.
Mas ele não crê tanto, por que ele não foi lá na igreja ao qual ele é líder? Porque ele não foi receber a oração. Hoje, meus irmãos, Deus quer que nós cremos na sua palavra. O diálogo com aquela mulher é profundo, o diálogo daquela mulher é notório, mas ela fala no último momento aqui que aqueles homens creram na sua palavra. Hoje nós cremos, meus irmãos, na palavra de Deus. Só podemos crer na palavra de Deus se nós temos comunhão com Jesus. Só podemos ter comunhão com Jesus se nós nos dispormos a orarmos. Nós só podemos, meus irmãos, buscar a Deus se nós temos o desejo e colocamos tudo aquilo que está dentro de nós diante do Senhor. E hoje Deus trata conosco aquilo que está dentro de nós. Purificação de dentro para fora. As impurezas saem e a nossa vida para com Deus é plena e abundante. A nossa vida para com Deus é notória. A nossa vida para com Deus, meus irmãos, todos vão ver aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo que Deus fez dentro de nós. A água que Deus dá para nós bebermos é uma água que jorra para a vida eterna. Deus quer nos levar para a eternidade. Mas quantos de nós hoje, meus irmãos, estamos acreditando nesses milagres? Quantos de nós hoje estamos dispersos? Neste momento, meus irmãos, será que a sua mente está absorvendo o culto desta noite? Ou será que a gente já está preocupado com amanhã, o que nós vamos fazer na nossa casa? Quando Jesus ele começa a tratar com aquela mulher, ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você, aleluia. Ele se preocupa conosco. E é por isso, meus irmãos, que ele vai até aquela mulher e conversa com ela, e trata com ela, e traz a salvação para Samaria, porque os judeus não tinham comunhão com os samaritanos, não tinham comunhão porque os samaritanos estavam adorando a outros deuses. Ali havia uma disputa, mas Jesus ele vem para quebrar as disputas. Jesus ele vem para quebrar a desunião, porque Jesus ele não veio para desunir, ele veio para unir os povos diante da sua presença. Deus está falando com você. Ele não está preocupado com a sua vida, com a nossa vida apenas nessa terra. Ele está preocupado com a nossa eternidade. É por isso que ele estava tratando com aquela mulher. Ele estava tratando acerca da eternidade. Se nós morrêssemos hoje, se eu e você, meus irmãos, partíssemos hoje, para onde iria a nossa alma? Para onde nós iríamos? O que seria de nós? Aleluia. O que seria da nossa vida? Jesus ele está, meus irmãos, colocando um ensinamento eterno para aquela mulher. Aleluia. Ele está colocando, meus irmãos, a eternidade diante dela. Por isso que ele diz purificar a si mesmo por dentro. Por isso que ele diz da água que jorra para a vida eterna. Por isso que ele diz acerca da purificação. Por isso que ele viu necessário passar naquele lugar. Por isso que ele viu necessário passar aqui neste lugar, como ele sempre está passando. Mas será, meus irmãos, que nós estamos dando ouvido àquilo que Deus fala conosco? Ou será que olhar para os lados, olhar para cima é mais importante do que ouvir a palavra de Deus? Vai ter um momento que nós vamos querer encontrar a palavra e não vai ter palavra. Mas hoje que nós temos, meus irmãos, como quem diz a reveria, todas as oportunidades, muitas das vezes, meus irmãos, nós não damos atenção. Aquela mulher ela foi atenciosa, aquela mulher ela valorizou. E cabe a nós hoje também valorizarmos. E aquilo que Deus fez conosco, nós levarmos para outras pessoas. Nós levarmos acerca do reino de Deus. E falar, eu tenho crido. E começar a trabalhar na presença de Deus. Ela ouve com atenção. Ela ouve e ela guarda. E quando ela vai falar acerca daquilo que ela tinha encontrado, ela sabia o que ela estava falando. Porque ela absorveu o ensinamento de Jesus. Ela absorveu tudo aquilo que Jesus falou com ela. Será, meus irmãos, que se a gente for indagado ou questionado daqui uma hora, nós vamos saber o que o pregador, pela misericórdia de Deus, falou? Qual foi o hino que cantou? Aleluia. O que o pastor leu? Qual foi o texto que o pastor leu no começo do culto? Quando nós entramos neste lugar, aleluia, nossa, aqui é um lugar santo. Absorva o culto.
Absorva aquilo que Deus está falando comigo e com você, através dos louvores, através da pregação. Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus. Se Jesus colocou a oportunidade para você estar aqui neste lugar, não é para o seu olhar ficar disperso e nem para a sua mente ficar dispersa. Aquela mulher, ela não fica dispersa, ela está bem atenta daquilo que está dizendo a ela. A palavra é preciosa, e o ensinamento que Jesus trouxe a ela é precioso. Cabe a nós absorvermos aquilo que Deus está falando conosco, porque isso é o que nos vai levar para a vida eterna. É isso que nos vai conduzir para a vida eterna. É isso que nos dá força. É isso que nos dá vigor para vencer as adversidades. É isso que nos dá força para vencer esses pensamentos que vêm na nossa mente. Aleluia! É isso que purifica a nossa alma. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que purifica, meu irmão. Aquele pensamento que você quer esconder de tantas pessoas, é lá que Deus quer purificar a sua alma. Aquela mentalidade, meus irmãos, que você tinha outrora, que às vezes você não consegue se desprender, é isso que Deus quer fazer com a sua vida. Mas para isso precisa deixar essa água jorrar dentro de mim, dentro de você. Precisa, é necessário. Porque quantos pensamentos, meus irmãos, turbulentos aquela mulher tinha, mas Jesus, quando ela aceita a mensagem, automaticamente ela se purifica e ela leva o evangelho. O tempo já acabou, mas irmãos, guarde isso. Aprendamos, meus irmãos, o que é estar no culto. Deus está falando conosco. Eu não sou pastor da igreja, mas o que eu quero dizer, meus irmãos, pela autoridade do Espírito Santo, cada palavra que é dita aqui, nunca mais você vai ouvir. Cada hino que é cantado aqui, você pode até ouvir, mas não vai ser do mesmo jeito. Cada mensagem que nós ouvimos, meus irmãos, essa mensagem de mulher samaritana, quantas vezes a gente já ouviu? E nunca é do mesmo jeito. Se você toma banho no rio, o rio é o mesmo, mas a água não é a mesma. E eu e você, nós não somos o mesmo. Mas o rio, mas a nós, às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Aquela água que você tomou banho, ela já foi embora há muito tempo. E você, meus irmãos, e nós não somos a mesma pessoa. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos. Irmãos, nessa noite, você que ouviu essa palavra, e você quer dar crédito a essa pregação, a este culto, você que de repente entrou nessa noite desanimado, triste, e achando que a vida não vale a pena ser vivida, mas hoje Deus te dá a oportunidade. Deus te dá a oportunidade para que você possa, meu irmão, ter comunhão com Cristo. Você possa ter a oportunidade como aquela mulher teve, porque Jesus passou naquele lugar, era necessário. E é necessário hoje aquilo que Deus está falando conosco. Você que ainda não aceitou a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, hoje, meu irmão, é o seu dia. Alguém vai dizer, mas eu posso deixar para a semana que vem. Mas qual é a certeza que nós temos que a semana que vem pode chegar para nós? Qual é a certeza que nós temos, meus irmãos, que nós podemos ter uma outra oportunidade? Qual é a certeza que nós temos, irmãos, que de repente a gente pode ter uma outra chance? Mas a chance é hoje. Porque se Jesus voltar hoje, com certeza nós iremos para o céu. E você também, irmão, que está desanimado, que por algum momento, por algum motivo, você saiu da igreja, você por algum momento, uma fraqueza, deixou os caminhos do Senhor, aproveita a oportunidade, é hoje. Volte para os caminhos daquele que te ama, daquele que quer te conduzir para o céu, daquele que ama a sua vida e que morreu na cruz para salvar a mim e a você. Tamanho sofrimento, tamanha humilhação Jesus passou por nós, e Ele está dando a oportunidade hoje para nós. Você que não aceitou a Cristo, você que já conhece a palavra, mas está afastado, a oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta, não tenha vergonha, não fique acanhado, mas venha. A igreja vai orar por você, a igreja vai orar pela sua vida.
A igreja vai orar para que você possa alcançar as mais ricas bênçãos do Senhor. A igreja vai orar para que você possa entrar em comunhão com Cristo. A oportunidade está aberta, irmãos. Você que não aceitou a Cristo, ou você que está afastado, venha à frente. Nós queremos orar por você. O nosso desejo, irmãos, é ir morar no mesmo céu. O nosso desejo, irmãos, é cantar no mesmo coral, louvando a Deus e glorificando o nome do Senhor. E a oportunidade é aberta para aquele que gostaria, que desejaria de vir à frente e receber oração. Mas você pode dizer: mas aqui no meu lugar onde eu estou, será que eu não posso receber? É necessário, meus irmãos, que a gente faça uma profissão de fé publicamente, e através disso Deus vai trazer a salvação. Não fique temeroso, irmãos. Às vezes há uma guerra espiritual dentro de nós. Algum pensamento fala: você vai ter outra oportunidade. Mas Jesus lá está falando também: aproveita a oportunidade hoje. A oportunidade, meus irmãos, é hoje. Você não sabe qual é o que vai acontecer comigo e com você daqui uma semana, daqui 2 dias, daqui 3 dias, daqui 1 hora. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós estamos de olhos abertos neste momento, e a oportunidade para nós é agora. Você, irmão, não tenha medo. Eu te chamo de irmão. Venha à frente para receber a oração, para receber, a igreja poder te receber e te cumprimentar como irmão, como irmã. Mas é necessário que nós venhamos nos disponibilizarmos para que nós venhamos estar com Jesus. Se você não tem um desejo neste momento, que Deus te conceda uma outra oportunidade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Graças a Deus, né, irmãos? Aleluia por tudo que nós ouvimos.